Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. E o nome do curso dessa semana é Escola da Fé. Escola da Fé. Por quê? Porque se você não entender do assunto fé, não vai ser fácil essa vida aqui na Terra não, hein? Vou te falar. Vou te dar 5 coisas que só a fé traz na sua vida. Hoje eu vou te ensinar muita coisa sobre espiritualidade e fé. Tiago, é que eu não sou religioso, nem eu, fica tranquilo. Tiago, vou ter que ir para a igreja. Não é disso que a gente está falando. A gente não está falando de religião, não está falando de ir para a igreja. A gente está falando de fé, espiritualidade. É intrínseco do ser humano. O ser humano é corpo, alma e espírito. Mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, e nem precisa ser, mas você tem que entender do mundo espiritual. Você tem que entender o poder da fé no dia a dia do ser humano, nessa situação que você está passando, nas coisas que você ainda quer conquistar na vida. Então, prepara teu coração, porque vai ser muito forte a aula de hoje. Vamos começar? Gente, o que é a fé? Vamos começar pelo básico. O que é a fé? Porque você tem que aprender sobre a fé. A fé é uma matéria complexa. Por quê? Tem gente que acha que fé é acreditar muito. Não é acreditar muito. Fé é acreditar na pessoa certa e sem duvidar. Olha como é que é a definição milenar de fé. Está lá na Bíblia, na sabedoria milenar. Fé é a certeza, ou seja, é sem duvidar, Wesley, é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, se você está esperando é porque ainda não aconteceu, não veio para sua mão. Mas você já tem certeza que vai acontecer, isso é fé. A fé só vem por um jeito, está escrito. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir a série da Netflix, não é ouvir o romance de William Shakespeare. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você escutar podcasts como Brunecast, Café com Destino, pregações no YouTube, você vai num lugar onde a palavra de Deus é compartilhada, quanto mais você lê, mais você aumenta a sua fé. Então, a fé, ela vai resolver o impossível e ela só vem à medida que você escuta a palavra, a sabedoria milenar. Agora, quando a sua fé aumenta, algumas coisas lindas começam a acontecer na sua vida. Por exemplo, a fé, ela tem um espírito de conquista muito grande. Você começa a tomar posse de coisas, você começa a realizar coisas que você achava antigamente, por causa das emoções debilitadas, que você jamais conseguiria. Nenhum ser humano tem limite. Deus não colocou limite no ser humano. Mas a gente mesmo se limita quando nossas emoções estão debilitadas. Não posso, não consigo, não é pra mim. Ah, se eu conseguir eu vou perder tudo, igual não sei quem. Igual... Você está sempre se debilitando emocionalmente. Mas com a fé... A fé, ela consegue vencer suas mazelas emocionais. Outra coisa que a fé te ajuda, além de conquista, é nas tempestades da vida. Então, ponto número 1, a fé te dá vontade de conquistar, te dá coragem para fazer. Mas a fé também te sustenta nas tempestades da vida, nos piores dias da sua vida. Quando você está mal, quando as coisas... Você não está nem pensando em conquistar nada, o que você quer é sobreviver. A fé tanto traz o espírito de conquista como traz o espírito de resistência. Anote isso. Isso é muito forte. A fé traz o espírito de conquista, mas também traz o espírito de resistência. Lembre-se que o que você está passando hoje é apenas parte do seu caminho, não é o seu destino final. Com fé, você vai sair daí e vai melhorar. Então a fé me ajuda a conquistar, a fé me ajuda a resistir os dias maus. E terceiro, a fé é o único vínculo com a eternidade. É o único vínculo com o divino. Não tem como eu me aproximar de Deus sem fé. Não estou falando de religião, estou falando de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito. Não sou eu que estou achando. Sem fé é impossível. Então você fica com espírito de conquista, com espírito de resistência e com vínculo com a eternidade. É muito forte ter fé. Ou seja, nada parece tão difícil para você, tão impossível. Quando a dificuldade vem, você não acha que é o fundo do poço, você fala, isso aqui é um aprendizado, porque a fé faz você resistir, e você tem um vínculo agora com a eternidade. Você sabe que a vida não se limita apenas nesse plano terreno, nessa peregrinação aqui na Terra. Porque nós vamos começar o profundo da aula agora. Em Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E quem dele se aproxima, precisa crer que ele busca,
precisa crer que ele existe e para que ele recompense quem o busca. Gente, isso aqui é muito forte. Se você tentar se aproximar de Deus sem acreditar que ele existe, acreditar sem duvidar, você não vai receber o principal, que é a recompensa de quem o busca. Porque se você acredita que ele existe, está aqui escrito, ó, ele vai recompensar quem está buscando ele. Então eu procuro Deus porque eu acredito que ele existe, e quando Deus me percebe buscando ele porque sei que ele existe, ele me recompensa. Só por eu estar buscando a Deus eu já tenho direito a uma recompensa. Olha só, Wesley. Ou seja, a fé é o segredo dos dias felizes, com tempestade ou com sol, dias nublados ou dias maravilhosos. A fé te deixa sempre com a certeza da vitória. Você precisa entender sobre fé. Buscai primeiro o reino de Deus. Então, primeiro, o que eu busco, Wesley? O reino de Deus e a sua justiça. E aí, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tá bom, Thiago, tô decidido. Quero ser uma pessoa espiritualizada, eu quero viver debaixo desse espírito de fé para ter conquista, resistência e vínculo com a eternidade. Quer mesmo? Então tem 3 caminhos principais. 3 caminhos principais para o desenvolvimento da sua fé. Número 1, papel e caneta na mão, oração. Tiago, eu não sei orar porque eu não vou à igreja, eu não sou religioso. Muito fácil, igual você conversar com qualquer pessoa. Você fala com Deus, acreditando no seu coração que ele está escutando. E fala o que você quiser. Tiago, mas é que eu não tenho criatividade nenhuma. Eu não consigo falar o que eu quiser com Deus, sei lá. Ah, então vai para a oração que já está escrita. Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ponto número 2, muito importante, é leitura e meditação da palavra de Deus, que é a Bíblia. E terceiro, o jejum. Aliás, nós temos um Brunecast recente com o Luciano Subirá, que a gente fala sobre jejum e espiritualidade. Quer entender mais sobre jejum? Eu tenho muito material disso aqui. Tem Café com Destino sobre jejum, tem Brunecast sobre jejum. Digita lá, Brunecast jejum, vai vir. Pra você entender o poder do jejum. O jejum não é para você agradar a Deus, é para você enfraquecer tua carne, tua carnalidade, para poder você entender mais a Deus. Tem a ver contigo o jejum. A leitura da palavra tem a ver com Deus. Porque você está entendendo como Deus pensa, lendo o que ele escreveu. Oração é você e Deus. É 50-50, 50-50. Você fala, ele responde. Agora, jejum não tem a ver contigo. É você se preparando para estar mais sensível para a voz de Deus. É lindo isso. Agora, presta atenção. Se você realmente conquistar o poder da fé, 5 coisas você vai ter direito. E só quem conquista esse poder da fé tem direito a isso. A primeira coisa, somente quem conquista o poder da fé tem direito a perdão de pecados. Imagina você não ter que carregar mais a culpa do passado. Segunda coisa que só a fé traz, a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento, prevista na Bíblia, é dada àqueles que têm fé. E se tem uma coisa que o ser humano precisa, principalmente no mundo interior, é paz. Terceira coisa que só a fé te dá, sabedoria. Sabedoria não é conquistada na terra. A Bíblia diz lá em Jó 28 que a sabedoria não está disponível na terra dos viventes. Provérbios capítulo 8 diz que a sabedoria habita desde a eternidade com Deus, ou seja, não está aqui. Você tem que buscar uma coisa divina. Somente através da fé você consegue acessar a sabedoria. Quarta coisa que só a fé te dá, sentido de vida. Por exemplo, eu ajudo os pobres, os necessitados, visito os hospitais, eu socorro quem precisa da palavra, não é porque eu sou bonzinho não, porque não tem nada de bom no ser humano. A gente só faz isso por causa da fé. E quinta coisa que só a fé resolve é o acesso à eternidade. Fechou os olhos aqui na terra, quando nós vamos morrer, Wesley? Você tem previsão aí? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Ninguém sabe. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 40 anos. Mas quando fecharmos nossos olhos nessa terra, vamos abrir no mesmo minuto na eternidade. Esse acesso à eternidade, quem nos dá é a fé. E a aula de hoje é como aumentar o seu conhecimento em Deus, o seu conhecimento divino. Isso aqui é poderosíssimo. Você é ser humano, você é gente, você é carne e osso.
Se você, como ser humano, conquistar um pouco de conhecimento divino, você já está dentro de 1% da população mundial que vai se destacar. Quando você não conquista conhecimento divino, que só vem através da meditação, do estudo da palavra, você vai ser rejeitado. Você vai perecer. Ou seja, o que é perecer? Apodrecer. Já viu quando você compra um alimento não perecível, está escrito alimento não perecível? O que quer dizer? Alimento que não apodrece, que não estraga. Se você quiser ser imperecível, você precisa conhecer mais de Deus. E só é possível ter conhecimento divino através da sua palavra. Agora, se eu preciso, segundo Oséias capítulo 6, me esforçar para conhecer mais de Deus, vamos definir esforço? Vamos lá. Ir para academia é fácil ou é chato? É chato. É chato, a maioria das vezes. Aí você que é triatleta pode falar, eu adoro, mas você é uma exceção, querido. A maioria das pessoas não consegue. Então por que eu estou te falando isso? Porque para eu adquirir saúde física, eu preciso fazer o esforço físico, não tem outro caminho. Para adquirir conhecimento divino, eu preciso fazer o esforço espiritual, que é oração, leitura da palavra e jejum. Te expliquei ontem na aula de ontem. Vamos anotar isso. 4 coisas que você precisa saber sobre o conhecimento divino. O conhecimento divino é o que te blinda contra a destruição espiritual, familiar e emocional. Meu Deus. Como o conhecimento divino nos blinda emocionalmente? Você conhece a Bíblia, que é o conhecimento divino, aí está escrito lá, a palavra branda desvia o furor. Aí alguém te agride no trânsito, fala mal, te xinga no trabalho, você em vez de rebater, o que você faz? Dá uma palavra branda, porque você tem conhecimento divino, e o conhecimento divino já te alerta que se você for brando, aquela raiva da pessoa vai passar, e passa. A segunda coisa é que, ao buscar o conhecimento divino, você fica perfeito na fé. Você nunca vai ser perfeito como ser humano, mas perfeito na fé, basta ter conhecimento divino. O que é perfeito na fé? Só faço o que está escrito. Não desisto porque está difícil. Eu acredito sem duvidar. Eu sou perfeito na fé. Terceira coisa que você precisa entender sobre o conhecimento divino. Quando você busca o conhecimento divino, você tem relações saudáveis. Isso aqui é muito importante. Primeiro com Deus, porque quem não está bem com Deus não está bem com mais ninguém. Depois com o seu cônjuge. Quem fica brigado com o cônjuge também fica brigado com os outros. Então, o relacionamento saudável com Deus, com as pessoas mais importantes e com os outros, só é possível através de conhecimento divino. Quarta coisa e última que você precisa saber sobre o conhecimento divino. Com conhecimento divino, você nunca vai negligenciar oportunidades dos céus. Você negligencia, você nem percebe oportunidades dos céus quando não tem conhecimento divino, porque você não sabe reconhecê-las. Uma mensagem que eu quero que entre no seu coração na aula de hoje é: sua vida não precisa ser tão pesada como está. Você vai ter que aliviá-la através do conhecimento divino. O conhecimento divino é a única coisa que entra na tua vida e faz você ficar mais leve. Tudo que entra te faz ficar mais pesado. O conhecimento divino é a única coisa que, ao entrar na tua vida, te deixa mais leve. Porque junto com o conhecimento divino vem uma das coisas que mais alivia o ser humano: o perdão. Só perdoa quem conhece a Deus. A fé, além de acelerar os tempos, ela faz outra coisa importantíssima. Ela te liberta de coisas que a terapia não iria resolver, que outras coisas não iriam resolver. A fé te liberta de vícios. A fé te liberta de escravidões emocionais. A fé te liberta dessas coisas. Por exemplo, a Bíblia diz em João 8,32 que se você conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, a verdade vai te libertar. Então, tudo te conduz para a leitura da palavra sempre. Hoje quer falar sobre os perigos dos prazeres da vida e como os prazeres da vida acabam nos enfraquecendo, inclusive a nossa vida espiritual. Não dá, Teixeira, para ser carnal e espiritual ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo diz que existe uma guerra entre a carne e o espírito e que aquele que você alimenta mais é o que ganha essa guerra. E os prazeres da nossa carne, os prazeres da nossa vida, enfraquecem a nossa vida espiritual, porque a maioria dos prazeres da carne, dos prazeres da vida, estão ligados à carnalidade. Espírito, e se você enfraquecer o espírito e fortalecer a carne, você vai machucar todo mundo à sua volta. Você acha que vai ser um bom marido fazendo as obras da carne? Você vai ser um bom pai? Você vai ser um bom cidadão fazendo as obras da carne? Vamos para a prática, vamos para a realidade. Esquece religião.
Ele diz que eu não gosto de religião. Tá bom, esquece a religião. Vamos pra sociedade, vamos pro cidadão. Você vai ser um bom cidadão cumprindo as obras da carne, sendo um devasso, um embriagado, ou seja, um bêbado, tendo inveja dos outros, sendo egoísta, tendo ira, desavenças, inimizades, sendo feiticeiro, devasso, impuro, imoral. Vai? Não. Vai ser um bom pai? Não. Vai ser um bom marido? Não. Vai ser um bom amigo? Não. Então, gente, as obras da carne vão nos prejudicar em todos os âmbitos. Por que as pessoas buscam os prazeres? Ou por egoísmo, ela quer estar sempre ela bem, que se dane os outros. Ou um vazio existencial, e ela acha que vai preencher esse vazio existencial pelos prazeres da carne. Ou por má influência. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, aí começa a fazer coisa errada porque viu os outros fazendo. Mas também, o principal é quando a pessoa ela quer fugir da realidade. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Ele habita em vocês, foi dado por Deus para vocês, e que vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o próprio corpo. Então você precisa cuidar do seu corpo como templo do Espírito Santo. Isso não é só ter uma boa alimentação, ir para academia para ter saúde. Também isso, mas não deixar o seu corpo ser instrumento de imoralidade e de maldade. O seu corpo tem que ser instrumento de justiça. A Bíblia diz que nós temos que usar nossos corpos como instrumentos de justiça. Tiago, mas o corpo pede por isso, todo dia. Todo dia. É por isso que você tem que aprender a mortificar a carne. O apóstolo Paulo usa essa expressão e muita gente não diz, o que é mortificar a carne? Vai enfraquecendo aos poucos. Como? Jejum, oração, leitura da palavra. Andando com gente espiritual ao invés de andar com gente carnal. Suas companhias influenciam se você está do lado do espírito ou do lado da carne. Então, todo prazer que Deus libera tem limite. Porque ele sabe que o prazer destrói o ser humano. O prazer destrói o ser humano. Quando o apóstolo Paulo vai dar o conselho para Timóteo tomar vinho, ele fala assim, Timóteo, toma muito vinho. É isso que ele fala? Timóteo, toma um pouco de vinho. Porque todo prazer que sai do controle vira destruição. Prazer precisa ter limite. Para de buscar os prazeres carnais e fortalece o teu espírito. Fortaleça a tua vida espiritual. É a única chance de você não se entregar aos prazeres. Preste atenção no que eu estou lhe falando. Entregue-se à oração, à leitura da palavra e ao jejum. E você vai fortalecer o espírito e enfraquecer a sua carne. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as formas que Deus fala. A primeira coisa que você tem que entender é que todo dia, toda hora, Deus se comunica com o ser humano. O ser humano que não entende esses sinais, né, Wesley? E pra gente acaba sendo mais simples de escutar Deus. É a mais comum que Deus fala com o ser humano. Sabe qual é, Wesley? Através da palavra. Sonhos. Sonhos. É a mais segura é através da palavra. O mais comum que acontece mais é através de sonhos. Por exemplo, ele se revelou para Abraão num sonho, para Jacó num sonho. Você já teve algum sonho? Você dormiu, sonhou com algo e isso acabou acontecendo? Foi divino? Já aconteceu contigo, Wesley? Comigo também. E com você em casa? Vai nos comentários agora e me diz se para você sonhar é um sinal divino. Coloca agora aqui nos comentários e me conta teu testemunho, hein? Me conta teu testemunho. Agora tem uma outra forma também. Além da voz audível de Deus, que eu acho que é o mais difícil de reconhecer, eu concordo, sonho é o mais comum. Tem uma terceira forma, que é o que o Wesley falou. É a forma mais segura de saber que é Deus falando. É através da palavra, da Bíblia. Por que é mais seguro, Wesley? Porque a Bíblia é a revelação da mente de Deus. É como ele pensa, tá ali. Então não tem como você ler a Bíblia e não ser de Deus. Outra forma que Deus fala, através da nossa consciência. Sabe quando você está fazendo alguma coisa e a tua própria mente, o teu próprio pensamento está te acusando? Nossa, está errado, não faz. É Deus falando contigo através da sua consciência. Outra forma que Deus fala é através das dificuldades. Como Deus fala? Como Deus usa as pressões da vida para falar com a gente. Porque Ele faz a gente entender emocionalmente o que a gente jamais entenderia estando bem. Aí quando a gente está no hospital, quando a gente está passando uma quebra financeira, quando a gente está com alguém doente, quando a gente está perdendo o casamento, quando as esperanças estão indo embora, a gente começa a entender a vontade de Deus. Impressionante isso. Outra forma que Deus fala é através de sinais. Senhor,
Me dá 2 sinais se é para tal coisa acontecer. Agora, uma forma que Deus usa muito hoje, atualmente comigo, a última forma que eu quero falar hoje. Deus fala só através de 8 formas, Thiago? Não. Deus fala de 10 milhões de formas que Ele quiser. Ele é Deus, Ele é soberano. Só que tem 8 formas comuns. 8 formas que a gente consegue identificar na Bíblia que é mais fácil dele falar, que é o que geralmente Ele usa, mas Ele usa o que Ele quiser. A última forma que eu vou te explicar hoje é profetas. O que é profeta? É um homem, uma mulher que são boca de Deus na terra. Deus fala direto com eles sobre passado, presente e futuro e revela para eles. Eu acredito muito que muita coisa na minha vida aconteceu através de revelações proféticas. Thiago, quando eu saber que realmente é a voz de Deus e quando eu posso perceber que é só coisa da minha cabeça, é uma coincidência? Gente, a voz de Deus transpassa todos os seus pensamentos. Quando é Deus, você não consegue pensar em outra coisa. Hoje eu quero te falar sobre a maior missão que Deus nos entrega quando a gente tem fé. Quando a gente cresce na fé, sabe qual é a maior missão que Jesus nos dá, Teixeira? Passar fé para as pessoas. Você imagina quantas pessoas estão desesperadas sem fé do teu lado e a tua missão é só passar fé para essas pessoas. Você passa fé pela forma que se comporta, pelo que fala, pelo que escreve para essa pessoa no zap. Você pode alimentar a fé das pessoas e mudar completamente o destino delas, passando a fé que agora você tem para os outros. Então, a maior instrução de Jesus, depois que a fé dos discípulos cresceu, foi: agora espalhe a fé pelo mundo. Agora que você tem, espalhe. Agora que eu tenho fé, eu espalho a fé. Essa é a maior missão que Deus vai nos dar. Por quê? Porque se eu aprendi como usar a fé para viver melhor na Terra e ainda herdar a eternidade, como é que eu vou guardar isso para mim, gente? Como é que eu vou ser egoísta ao ponto de não levar isso para as pessoas que estão desesperadas? Mães que perderam seus filhos, casais que estão se separando, gente que está doente no hospital. Como é que eu não vou levar fé para essas pessoas se a fé é a única coisa que dá esperança para o moribundo, para quem está no fundo do poço, para quem está com um diagnóstico final, para quem está perdendo o casamento, para quem acabou de enterrar um ente querido? A fé é a única coisa que alimenta a esperança dessa pessoa. A fé é o que vai nos dar coragem, é o que vai nos alimentar para a gente ir de pessoa em pessoa, de família em família, de cidade em cidade, de nação em nação, levando aquilo que a gente acredita. A fé é o remédio para as doenças da nossa geração. Você tem, às vezes, muita dificuldade de cumprir sua missão? Vou te dar 3 motivos pelo qual as pessoas têm muita dificuldade de cumprir a sua missão na Terra. Número 1, pelo medo. Medo de errar, medo de não fazer direito, medo de falhar. Agora, outra coisa que te impede de promover a fé, de levar a fé adiante, é quando você fala muito e faz pouco. Porque atitudes falam mais do que palavras. Outra coisa, terceiro e muito importante, por que as pessoas acabam não passando a fé pra frente? Porque elas falam assim: eu vou falar, a pessoa não vai acreditar, eu vou falar, ela vai duvidar, eu vou falar e ela vai ficar me questionando. Gente, o trabalho de convencer não é nosso trabalho é só de falar. Então não deixe essas 3 coisas te constranger, te atrasar ou te impedir. Eu desejo paz e prosperidade.